Durante a maior parte da história humana, se uma tempestade destruísse a sua colheita, ou se uma doença se espalhasse por uma vila, a explicação era, muito simples. Os deuses estavam furiosos, né? Exato. A culpa era totalmente do divino. Mas, um belo dia, lá na Grécia Antiga, alguém olhou para as mudanças na natureza e decidiu procurar uma explicação na própria natureza. E isso é uma virada de chave gigantesca. Demais. Essa simples mudança de foco, essa recusa em aceitar o foi mágica, é a semente de absolutamente tudo o que molda o nosso mundo hoje. Desde a tela do celular onde a gente lê as notícias até, a semana de trabalho de 40 horas. Com certeza. Então, boas-vindas a quem nos ouve a mais um mergulho profundo nas engrenagens do nosso mundo. A missão de hoje é desvendar as raízes de como pensamos e de como a nossa sociedade se estrutura. E o nosso mapa para essa jornada é o material Memorex Filosofia e Sociologia. É um roteiro que captura uma transição fascinante, viu? Nós vamos sair daquela Grécia Antiga, onde o pessoal tentava organizar o caos do cosmos na própria mente, e vamos desembocar lá na sociologia moderna. Que tenta mapear como a gente organiza o caos da nossa própria convivência, né? Como a gente divide o poder, o dinheiro e o prestígio. E para as mentes curiosas que acompanham a gente, a ideia aqui é criar uma ponte. Nós vamos pegar conceitos que, muitas vezes, ficam presos naqueles quadros negros de universidade e mostrar como eles são, as fundações de concreto da nossa rotina. Até porque, para entender a sociedade contemporânea, a gente precisa voltar para aquele momento que você mencionou na abertura. O instante em que a transição do mito para a filosofia acontece. Certo. Mas o que muda, de verdade, aí? O que marca essa transição não é apenas uma mudança de assunto, sabe? É uma mudança de método mesmo. O mito é uma narrativa dogmática. Ele existe para confortar, para dar um sentido rápido para o que a gente não conhece. Se o trovão assusta, dizer que é Zeus batendo o martelo resolve aquele problema psicológico na hora. Exatamente. E o mito não permite réplica. Você não questiona a autoridade de quem está contando a história. A filosofia, por outro lado, nasce como um esforço monumental para incomodar. Ela exige um sistema, né? Uma bandeja. Ela propõe que a busca pelo saber é o próprio cuidado de si e o caminho para o que os gregos chamavam de vida boa. Ok, vamos desempacotar isso. Quando o material fala desses primeiros pensadores, os pré-socráticos, a sensação que dá é de estar lendo sobre os primeiros grandes detetives da história. Nossa, sim, é bem por aí. Imagina chegar numa cena de crime, que é o universo caótico ao nosso redor, cheio de coisas nascendo, chovendo, queimando. E, em vez de culpar fantasmas, eles começaram a procurar a pista física primordial. A tal da arche, né? O princípio de tudo. Isso, a arche. O que é fascinante aqui é o salto lógico que eles precisaram dar. Eles olharam para a diversidade infinita do mundo e, deduziram que por trás de tanta coisa visível, deveria ter uma unidade invisível. Uma matéria-prima. Exato. Tales de Mileto, por exemplo, olhou para a umidade na vida, nas sementes, na chuva, e apostou que a água era essa essência. Já o Anaxímenes argumentou que o ar, através da condensação e rarefação, formava todas as coisas. E a abstração vai escalando, né? Porque aí vem o Anaximandro e diz que a origem não pode ser uma coisa tão específica como a água. Ele diz que é algo infinito e indeterminado. O apeiron. O apeiron, isso. Mas o que eu acho mais louco é o salto do Pitágoras. Ele não procurou uma substância física, ele procurou uma linguagem lógica. Ele percebeu que a música, a geometria, até as estações do ano, tudo respondia a proporções matemáticas. Logo, a essência do universo seria o número. É uma sacada genial. E a gente chega até em Leucipo e Demócrito, que formularam a ideia do átomo. Milhares de anos antes de qualquer microscópio. Eles usaram pura dedução para afirmar que, se você cortar a matéria infinitamente, vai chegar num ponto indivisível. Uma pecinha de Lego indestrutível que forma a realidade. Mas, essa investigação puramente focada na natureza acaba batendo num teto, não há? Porque a vida nas cidades começa a ficar muito complexa. Com certeza. O foco sai das estrelas e dos átomos e desce para as praças públicas de Atenas.
A democracia surge e, com ela, a necessidade de você convencer o seu vizinho. E aí que entram os sofistas e, na sequência, o famoso Sócrates. Olha, lendo o material, os sofistas me parecem os primeiros profissionais de relações públicas ou marqueteiros da história. É uma ótima analogia. Para eles, como Protágoras defendia, o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, não existe verdade absoluta. Se eu consigo te convencer de que uma lei é boa usando um discurso bonito, então ela passa a ser a nossa verdade. Só que essa visão relativista incomodava Sócrates profundamente, sabe? Imagino que sim. Para os sofistas, o consenso bastava. Mas para o Sócrates, um consenso baseado em mentiras ou meias-verdades era uma tragédia moral. E é legal lembrar que ele não escrevia livros. Ele andava pelas ruas, fazendo perguntas incômodas. Usando a ironia para desmontar as certezas da galera. Exato. E ele aplicava a maiêutica, a ideia de que, fazendo perguntas bem direcionadas, ele atuava como uma parteira de ideias. Ele ajudava o interlocutor a dar à luz uma verdade universal que já estava ali escondida na mente dele. Porque o Sócrates defendia que ninguém faz o mal porque quer, né? O mal seria fruto da ignorância. Perfeito. Só que irritar pessoas poderosas, fazendo elas parecerem ignorantes em praça pública, não costuma acabar bem. Sócrates foi condenado à morte. E ele aceitou beber o veneno para não desrespeitar as leis de Atenas. E esse trauma, nossa, isso balança demais as estruturas do aluno mais brilhante dele, que é o Platão. Não tem como ler Platão sem sentir a desconfiança que ele passa a ter do sistema que matou o mestre dele. A morte de Sócrates é o motor de toda a filosofia platônica. Ele olha para a democracia e conclui que a maioria não tem capacidade de tomar decisões justas, porque a maioria vive presa em ilusões. E é para explicar isso que ele cria o famoso mito da caverna. Que é uma das imagens mais poderosas da filosofia. Ele propõe a ideia de pessoas acorrentadas desde a infância numa caverna escura, olhando só para o fundo da parede. Atrás delas tem uma fogueira e objetos passam projetando sombras nessa parede. E os prisioneiros acham que as sombras são a realidade, porque é literalmente a única coisa que eles conhecem. A jornada do filósofo seria conseguir se soltar, sair da caverna, sentir a dor da luz do sol queimando os olhos pela primeira vez e aí sim enxergar o mundo real. Essa metáfora serve para explicar a teoria das ideias do Platão, não é? Ele dividiu o universo em dois. Isso. Esse mundo físico nosso, onde as coisas apodrecem e as pessoas falham, é a caverna. É uma cópia mal feita. O mundo real, perfeito e imutável é o mundo das ideias. Por isso ele achava que a sociedade ideal deveria ser governada por reis filósofos. Os únicos que saíram da caverna. Mas aí o pêndulo da história balança de novo. O aluno do Platão, o Aristóteles, respeitava o mestre, mas ele se recusou a aceitar essa divisão maluca. O Aristóteles era bem mais pragmático. Ele não acreditava no mundo das ideias flutuando numa dimensão separada. Para ele, a verdade das coisas está nas próprias coisas, no mundo físico. Ele substitui aquela poesia do Platão por um olhar, quase biológico. E para explicar como tudo funciona e se transforma, ele cria a ideia das 4 causas. E lendo o material, se a gente ficar só nos nomes causa material, formal, eficiente e final, soa super abstrato. Fica difícil de visualizar. Mas vamos a uma analogia moderna. Imagina um smartphone. A causa material é do que ele é feito: vidro, silício, metais. A causa formal é o projeto dele, o design que organiza esse material no formato de um telefone e não de uma torradeira. Perfeito. Aí a causa eficiente seria a força que transformou a matéria nessa forma. A fábrica, as máquinas, a engenharia. E por último, a mais importante para ele, a causa final. O propósito, né? Exato. Para que o smartphone existe. Para conectar pessoas. Para o Aristóteles, absolutamente tudo na natureza tem um propósito. E isso se estende ao ser humano através da ética. O propósito final da gente seria a eudaimonia, a felicidade. E como se chega lá? Através da virtude, que ele define como o meio termo, o equilíbrio.
A coragem seria o meio-termo entre a covardia e a temeridade cega, por exemplo. Mas pouco tempo depois do Aristóteles, esse mundo grego estruturado desmorona. O Império Macedônico domina tudo e a galera perde a sensação de pertencimento político. E é aí que entramos no período helenístico. Quando você perde o controle sobre a política macro, a filosofia passa a tentar responder a uma urgência mais íntima. Como eu sobrevivo mentalmente no meio desse caos? Surgem correntes que são guias de sobrevivência emocional. O cinismo de Diógenes propondo abandonar bens materiais, o estoicismo de Zenão, que diz que o universo segue um destino inabalável e a dor vem de tentar lutar contra o que você não controla. O objetivo é a ataraxia, uma paz mental inabalável. Ah, mas espera aí. Lendo material sobre o epicurismo, me deu um nó na cabeça. A gente ouve a palavra epicurista e imagina um banquete, festas, uma vida hedonista. Mas o Epicuro parece quase um convite para virar monge. Essa é uma das maiores distorções da história, sabia? O Epicuro colocava o prazer como o princípio da vida feliz, é verdade. Mas ele fazia um cálculo muito racional. Como assim? Se você busca prazeres extravagantes, luxo, você entra numa esteira de frustração. Quando não tem, sofre pela falta. Quando tem, sofre pelo medo de perder. O discernimento epicurista defende que o verdadeiro prazer é negativo. Negativo no sentido de ausência? Isso. É a ausência de dor física e a ausência de perturbação na alma. Nossa, fazendo um paralelo com a nossa realidade hoje, o epicurismo não seria sobre comprar o carro do ano. Seria sobre desativar as notificações do celular e só jantar com os amigos em paz, né? Exatamente isso, muito atual. Mas a história segue. E essas buscas individuais acabam substituídas por narrativas gigantescas na Idade Média. A Igreja passa a ditar a verdade. A fé e a razão precisaram aprender a conviver. O material cita Santo Agostinho, que pega a visão de Platão e traz o foco para a interioridade. Ele propõe que a verdade é iluminada por Deus de dentro para fora. E ele usa o livre-arbítrio para explicar a existência do mal. Ele diz que Deus não criou o mal. O mal é só um buraco, a ausência do bem, causada quando a gente escolhe desviar o olhar do divino. Séculos depois, São Tomás de Aquino faz o mesmo com Aristóteles. Ele diz que a razão humana é uma ferramenta de Deus. Se usada direito, sempre vai confirmar as verdades da fé. Mas essa aliança entre religião e ciência começa a rachar fundo na Revolução Científica. A ideia de que a Terra era o centro do universo foi estilhaçada. O Copérnico mostra que a Terra gira em torno do Sol. O Giordano Bruno diz que o universo é infinito. E o Galileu prova que a observação supera qualquer texto antigo. O teto do universo foi arrancado. O homem agora estava num espaço infinito, regido por leis mecânicas. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque enquanto esses cientistas mapeavam os planetas, um cara chamado Nicolau Maquiavel estava fazendo a mesma coisa com a política. Ele escreve O Príncipe e funda o realismo político. Ele olhou para a história e disse: chega. Chega de imaginar como as pessoas deveriam se comportar. Vamos olhar para como elas realmente agem quando querem o poder. E ele baseia isso na fortuna e na virtude. E a analogia perfeita para isso é um campeonato de pôquer. A fortuna é a mão de cartas que o acaso distribui para você. É impossível controlar o baralho. Às vezes vem carta boa, às vezes ruim. Exato. Já a virtude é a habilidade do jogador. É a frieza para blefar, a coragem para apostar no momento certo. A virtude é a capacidade de domar a fortuna. E a consequência mais chocante do Maquiavel é que ele separa a moral privada da ação pública. O que seria crime para um cidadão comum, tipo mentir ou usar violência, pode ser justificado para o governante se o objetivo for manter a estabilidade do Estado. Ele tira a religião da análise do poder. É muito pragmático. Muito. Se conectarmos isso com a imagem maior, essa forma nua e fria de analisar como as coisas operam é a semente da sociologia. O Maquiavel olhou para o Estado como uma máquina. A sociologia olha para toda a sociedade como uma máquina. E ela se pergunta como as pessoas sobrevivem, como se dividem.
E, de acordo com o material, um motor dessa máquina é o trabalho. E a relação da humanidade com o trabalho tem uma bagagem meio sombria, não tem? A palavra vem de tripalium, um instrumento de tortura. Pois é. Historicamente, trabalhar fisicamente era sinônimo de dor e submissão. E as formas como a gente organiza isso são os modos de produção. Viver em cada um deles significava ter realidades completamente diferentes. No modo comunal, era tudo coletivo. Depois tem o modo asiático, tipo no Egito, com o faraó sendo o dono de tudo e a massa trabalhando para ele. Aí tem o modo escravista em Roma e Grécia, onde o ser humano era literalmente uma ferramenta. Na Idade Média, o modo servil atrela o camponês à terra. Ele não é escravo, mas não pode ir embora. Até a transição brutal para o capitalismo, com o trabalho livre e assalariado. O trabalhador é legalmente livre, mas não é dono da fábrica. A única coisa que ele pode vender é o próprio tempo, em troca de um salário. E dissecando tudo isso, a sociologia entende a estratificação social. Nenhuma sociedade é plana. Temos um modelo de castas, como na Índia, que é hereditário e sem mobilidade, as sociedades estamentais na Idade Média, divididas entre clero, nobreza e servos. O que nos traz para a sociedade de classes de hoje. E aqui o debate esquenta porque temos o Karl Marx e o Max Weber, tentando explicar como nos dividimos. O Marx vai direto no material. É binário. Você é dono dos meios de produção, das máquinas, então é capitalista. Não é dono e vende sua força de trabalho, é proletariado. A lente dele foca no conflito entre esses polos. Mas aí o Weber concorda que a economia importa, mas diz que a realidade é mais matizada, né? Ele fala de 3 dimensões: classe, status e partido. Exatamente. A classe é a economia. O status é o prestígio social, a honra. E o partido é a influência política. E nem sempre as 3 andam juntas. Então, sob a ótica de Weber, pensa num professor universitário super respeitado, mas que ganha pouco. Na visão puramente econômica de Marx, ele não é dono de nada. Mas, na prática, ele tem um status gigante na sociedade. Ele é ouvido com reverência. O critério financeiro não captura tudo. É um exemplo perfeito. Mas independente da lente que você use, o fato é que essas divisões geram atritos. Quando a base se sente esmagada, a panela de pressão apita. E é aí que nascem os movimentos sociais. Ações coletivas de pessoas que percebem que não vão mudar nada sozinhas. E o material traz o sociólogo Alan Touraine, que diz que esses movimentos têm 3 princípios. Identidade, totalidade e oposição. Identidade é saber quem eles são. Totalidade é entender o sistema maior. E oposição é saber contra quem lutam. O MST no Brasil é um exemplo clássico disso. Identidade de trabalhadores rurais, visão da totalidade agrária e oposição ao latifúndio improdutivo. Então, o que tudo isso significa? A gente cria trabalhos, se divide em classes, forma movimentos. Mas a Revolução Industrial acelerou tudo de um jeito que a gente esbarrou no limite físico do planeta. A panela de pressão não é só social agora, é ambiental. Em 1972, a Conferência de Estocolmo ligou o alerta geral. E aí surgiu o conceito de sustentabilidade do Lester Brown. Satisfazer as necessidades de hoje sem destruir as chances das gerações de amanhã. Porque consumir de forma ética não é mais bonito, é matemática de sobrevivência. E os sociólogos alertam, o desequilíbrio climático atinge primeiro justamente as bases mais fracas da pirâmide que a gente discutiu. Cara, é impressionante ver todos esses fios se conectando. Começamos com Tales perguntando se tudo era água na Grécia e terminamos hoje discutindo se vai ter água limpa para o futuro por causa do nosso modo de produção. A filosofia pensou o mundo e a sociologia tenta entender o nosso impacto nele. Mas, para encerrar, uma provocação. Com a inteligência artificial automatizando não só o esforço físico, mas o cognitivo, as máquinas vão ser uma nova classe social? A IA vai só piorar a desigualdade que o Marx e o Weber mapearam ou vai ser a faísca do próximo grande movimento revolucionário? Essa é a grande fronteira. E vamos precisar da coragem do Sócrates e do rigor dos sociólogos para responder. A tecnologia é nova, mas as dinâmicas de poder são velhas conhecidas nossas.
Fica aí a reflexão. Muito obrigado de verdade pela companhia de quem nos escuta hoje. Continuem questionando o que parece óbvio e não aceitem as sombras da caverna como verdade. Até o próximo mergulho profundo.